Caríssimos irmãos e irmãs do Ser Luz, um bom dia a todos. Estamos iniciando um novo ano aqui no Ser Luz, com nossos ciclos de palestras, de estudos. E nesse ano, desse mês de janeiro até dezembro, nós vamos estar com a programação aí de trazer os princípios básicos da doutrina espírita, estudá-los um pouco, dar uma repassada, um novo olhar sobre todos os princípios básicos da nossa doutrina. E para isso, então, hoje nós estamos começando aí com o tema o que é o Espiritismo. Então, hoje nós vamos procurar estudar um pouquinho sobre essa doutrina que veio nos trazer a consolação, nos trazer o esclarecimento dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo, ele é uma doutrina que foi codificada por Allan Kardec, cujo nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele utilizou esse codinome Allan Kardec porque era um professor muito conhecido na França, um pesquisador, e então quis usar o nome de Allan Kardec para diferenciar esta obra que ele fazia de professor, né, de pesquisador na França, para aquele que se tornaria então o codificador da doutrina espírita. Allan Kardec, porque relembrava uma antiga reencarnação dele no norte da França, né, na Gália, ele era um gaulês, né? Então, para relembrar este nome de uma encarnação que ele tinha anteriormente, ele usou esse nome. E aí, sim, começa a fazer pesquisas, estudos, né, acerca da doutrina espírita. Mas isso aí nós vamos ver posteriormente como que é que isso aconteceu, como que é que ele adentrou. Hoje nós vamos só ficar mesmo mais nessa parte sobre o que significa o Espiritismo, como que ele, qual que é os seus aspectos, né? Se é uma ciência, se é uma filosofia, se é uma religião, né? Se é uma revelação, né? Então nós vamos estudar isso um pouquinho mais nessa parte aí. Então o Espiritismo foi, então, como nós dissemos, codificado por Allan Kardec nos meados do século XIX, então aí em torno de 160, 170 anos atrás, né, começou-se as pesquisas, né, e Kardec, então, começou a publicar as obras básicas da doutrina espírita, né, e essa doutrina, então, ela tem um tríplice aspecto, né? Ela tem um caráter científico, um caráter filosófico e religioso. Como ciência, né, ela trata da natureza e da origem e da destinação dos espíritos e das relações que esses mesmos espíritos têm com o mundo corporal, ou seja, com o mundo físico, com o nosso mundo. Então, como ciência prática, né, ele consiste nessas relações, em estudar essas relações que se pode estabelecer com os espíritos, né? O que é que pode se acontecer? Então, vai ali ter todos e aí desenvolve estudos sobre a fenomenologia da mediunidade, né? E como filosofia, ele compreende assim, todas as consequências morais que decorrem dessas relações, porque em cada relação humana, seja entre encarnados e desencarnados, há sempre uma consequência, né? Tem consequências que decorrem dos nossos relacionamentos. E essas consequências morais são retiradas, são analisadas, são observadas para então trazer esse arcabouço filosófico da doutrina espírita. E como religião, né, nós temos que entendê-la como uma organização religiosa, mas
no seu sentido real da palavra religião, que vem do latim religare, que é a tarefa, né, de religar o homem a Deus, que foi também o escopo da doutrina de Jesus. A estrutura dos ensinamentos de Jesus, toda ela está girando em torno dessa coluna vertebral, aí vamos dizer assim, que é conduzir o homem ao reino dos céus. Tirá-lo, vamos dizer assim, né? Fazê-lo elevar do mundo da matéria para o mundo do espírito, que seria então a sua vida, a vida futura que na doutrina espírita nós tratamos. Então, a nossa vida futura, o nosso futuro, a nossa destinação está lá em viver o reino dos céus dentro de nós, né? E essa, então, é a tarefa da religião, né? Nos religar a criatura ao Criador, porque de Deus nós viemos e para Deus nós vamos voltar. Então, por isso, ligar novamente o que antes era ligado, mas que por ter nos afastado para o mundo material, para o mundo de experiência, de vivências, nós então fazemos esse caminho de volta para nos tornar conscientes através das vivências, das experiências, né, das várias encarnações, nós podemos chegar até lá. E Emmanuel traz no livro Consolador uma frase bem interessante. Ele afirma o seguinte: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Então, um triângulo, né, que a sua base está aqui na Terra, os dois ângulos fixados na Terra, que é a ciência e a filosofia. Porém, a religião é aquele ângulo divino que liga ao céu. Então, diz Emmanuel, né, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de nobres investigações, como outros movimentos coletivos que existem na Terra, de natureza intelectual, né, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Mas no aspecto religioso, todavia, é que repousa a sua grandeza. Então, a grandeza da doutrina espírita repousa em constituir essa restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo então uma renovação definitiva para a grandeza do nosso imenso futuro espiritual. Por isso que na doutrina espírita nós trabalhamos muito a necessidade da nossa reforma interior, da nossa busca de vencer as nossas más inclinações, de vencer o materialismo, né? De sobrepujar as forças materiais com a força do espírito, com a nossa vontade maior, né, de servir a Deus nos propósitos aqui da Terra. Ou seja, através das nossas experiências encarnatórias, através das lutas, dos esforços continuados, nós vamos aprendendo a dominar as forças materiais. Porque só fazendo isso, dominando as forças materiais, não sendo escravos da matéria, nós podemos então dominar todas essas forças e transitar pelo mundo tranquilamente, assim como Jesus nos fala, né? Que nós estejamos no mundo, mas que não sejamos do mundo. Ou seja, nós haveremos de reconhecer a nossa identidade como espíritos imortais, como sendo o nosso verdadeiro ser, né? Aí, nessa situação, nós vamos então enxergar que o Espiritismo, então, codificado por Allan Kardec, recebeu esse nome, né, de Espiritismo para diferenciá-lo do simples espiritualismo, porque o espiritualismo ele é antagônico, contrário ao materialismo.
Agora, o Espiritismo é uma doutrina espiritualista, porque nós acreditamos nas forças espirituais, né? Só que pela doutrina espírita, nós então vamos fazer um estudo sistematizado, um estudo metodológico, científico, para nos apercebermos dessa realidade espiritual, né? Então, quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais além da matéria é um espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia que na existência dos espíritos ou nas comunicações com o mundo invisível. Quer dizer, acreditar na existência dos espíritos e na sua comunicação com o mundo visível, com o mundo material, é um conceito, né? É um princípio da doutrina espírita, que muitas outras doutrinas espiritualistas acreditam muito embora na vida espiritual, mas não acreditam que esses espíritos possam vir comunicar conosco, né? Então aí nós empregamos para indicar a crença a que o espírita ele aceita, percebe, compreende que nós somos seres imortais, que vivemos uma vida espiritual e que ora estamos na Terra, ora estamos no mundo espiritual. E que essa comunicação com o mundo espiritual, entre o mundo espiritual e o mundo físico, é uma coisa natural e que está sempre e que está sempre ocorrendo, né? De uma forma ou de outra está sempre ocorrendo. Essa é a realidade. E como nós dissemos que assim o espiritismo é os ensinamentos de Jesus reformulados, revistos, né? Agora numa nova condição, porque a humanidade evoluiu nesses 2000 anos, aprendemos muita coisa, teve a ciência que veio nos auxiliar, né, as tecnologias, então nós acabamos por compreender melhor. Tivemos um dilatamento das nossas capacidades intelectivas, da nossa razão, então nós já podemos olhar de uma nova forma para os ensinamentos de Jesus mais aprofundadamente, principalmente pelos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram e que vieram, então, nós vamos ver que a doutrina espírita é uma outra revelação, né, do, trazida por Deus, né, enviada por Deus da Terra. Então, assim sendo, desde o começo, Jesus já sabia que precisava de mandar uma doutrina, mandar ali um consolador, né, ele diz lá no seu Evangelho, para nos relembrar dos seus ensinamentos, porque ele sabia que nós iríamos nos perder aí, como de fato nos perdemos, né? Na nossa história, invertemos às vezes até mesmo os ensinamentos do Cristo, utilizamos eles para os nossos interesses mais egoístas, orgulhosos, vaidosos, né? Políticos, com as ideias de poder, né? De manter o poder, desde o início, quase que logo nos primeiros séculos já da vinda do Cristo, depois de alguns séculos, né? Aí pelo século II, século III, já começou então um interesse do poder mundano sobre a questão dos ensinamentos cristãos. Então houve muitas inversões, muitas coisas deixaram de fora, foram criadas, foram abandonadas pelos estudantes, estudiosos, vamos dizer assim, do cristianismo, sem querer ficar denominando religiões, mas que então começou a, a não ser fiel aos ensinamentos de Jesus. Então, como ele já percebia que isso podia acontecer, ele já diz. E aí nós vamos ler aqui um pedaço lá do Evangelho de São João, um trecho que vai nos mostrar isso aí. Como que é que ele já estava prevendo a vinda da doutrina espírita. É o João capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Diz lá: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei,
a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, de fato, a doutrina espírita vem recordar tudo o que Jesus disse e esclarecer ainda mais, porque, como nós dissemos, na medida que nós vamos evoluindo e crescendo como seres humanos, nós vamos abrindo a nossa condição para maiores ensinamentos. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Esse consolador que nos esclarece, que nos mostra, que nos liberta, e para isso, o Cristo Jesus enviou muitos dos seus emissários, né, seus emissários divinos, para que essa doutrina pudesse ser revelada aos homens, né? E aí, falando em revelação, nós vamos observar que os grandes ensinamentos da humanidade, eles vêm de uma forma revelada, são revelados por Deus, através dos seus emissários, naturalmente. Isso aí, não só, vamos ver só no judaísmo, né, ou na doutrina cristã, mas também em todas as outras filosofias e religiões antigas, já havia grandes informações sobre a realidade da vida espiritual, sobre as realidades divinas, né? Foram trazidas revelações enormes aos egípcios, né? Aos chineses, aos indianos, né? Aos celtas, por vários expoentes que passaram pela humanidade, mas que não cabe aqui no momento nós trazermos isso à tona, porque agora nós vamos ficar nessas três revelações fundamentais que ocorreram na humanidade. Qual que é essas três revelações? A primeira revelação foi trazida por Moisés, né? Como nós vemos lá na Bíblia, né? E interessante a gente aqui dizer o que significa revelar, né? Revelar, por que revelação? Porque revelar significa, assim, tirar o véu. Um véu que está ocultando um pouco ali uma realidade. Então, quando nós levantamos o véu de alguma coisa, nós podemos perceber aquele objeto que está ali por debaixo daquele véu. Então, tirar o véu, mostrar, tomar conhecimento do que é secreto para nós, o que não é percebido, o que não é visto, né? Mas todo conhecimento deve ser progressivo e ajustado à mente a que se destina. Por isso que Moisés trouxe um ensinamento mais primário, vamos dizer assim. Ele trouxe muitas leis sociais, né, do olho por olho, dente por dente, aquela lei do talião, né? Então, aquela lei ali do causa e efeito, vamos dizer assim, né? E que auxiliou muito no nosso progresso humano, né? Até o Cristo, essa lei coibiu muitos abusos, né? Foi dirigindo o pensamento das pessoas para algo superior, para um Deus único, né? Que é uma grande, que é o grande mote, vamos dizer assim, do mosaísmo, né? Das revelações trazidas por Moisés. Teve ali os 10 mandamentos, que são fundamentais para a nossa conduta ética e moral, né? E auxiliou muito, mas ainda muito ligada também às questões do homem como personagem humana. Aí vem Jesus e desabrocha uma segunda revelação, que aí já não é mais a lei do olho por olho, dente por dente, mas a graça, da misericórdia, da espiritualidade. Ele vem falar então agora não só para o homem como personagem humana material, vinculada ali, grudada, vamos dizer assim, na matéria, né? Que precisava de palavras fortes, de expressões fortes para que pudesse perceber alguma coisa além. Então Jesus já vem falar ao coração, vem falar de misericórdia, vem falar de dar a outra face,
né, quando se te bater na esquerda, apresentai à direita, perdoar as ofensas, né, que não era comum isso aí naquela época, né? Amar os vossos inimigos. Então, quer dizer, Jesus vem e dá assim, vamos dizer, um salto quântico nos nossos conhecimentos, né? Nas nossas realidades espirituais. Então, Jesus é essa segunda revelação, a revelação do amor, da misericórdia, né? da, de um Deus justo e bom, né? Porque antes a ideia que se tinha era de um Deus vingativo, de um Deus que a gente tinha que temer, né? E agora não, agora com Jesus é um Deus que nós temos que amar, que nós podemos amá-lo e que ele destina o melhor para todos nós. Então o Evangelho de Jesus veio, como o próprio Cristo não vim destruir a lei, nem os profetas, mas dar complemento, ele veio dar aquele complemento amoroso, aquela situação mais elevada dos ensinamentos, ou seja, elevar o homem acima de si mesmo, tirá-lo do seu personalismo e levá-lo à sua individualidade divina, mostrar que ele era realmente um filho de Deus, que ele trazia dentro de si o reino dos céus, que o reino dos céus não era exterior a ele, mas que era dentro, e que Deus vivia dentro de nós e que cabia a todos nós manifestar esse Deus em nós, ou seja, fazer a vontade de Deus, né? Então, como também Paulo dizia, não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, não é mais os meus interesses mundanos que está valendo. O que está valendo agora são os valores do Espírito, os valores puros do amor genuíno, né? Então, essa foi a segunda revelação. A primeira, então, ficou personificada em Moisés. Moisés é aquela pessoa que trouxe a primeira revelação. Jesus personifica a segunda revelação, que é, então, a revelação do amor de Deus a nós, né? Essa busca da ligação nossa com o nosso Pai Celestial. Aí depois nós temos a terceira revelação, que é aquele consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, né? Se na primeira e na segunda tivemos a personificação em Moisés e em Jesus, a doutrina espírita não, muito embora seja codificada por Kardec, ela não tem uma personificação numa pessoa humana, né? O Espiritismo, então, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, né, a sublime tarefa da verdade. Uma verdade que não foi trazida por um ou por outro espírito, mas por uma pleiade de espíritos, por inúmeros espíritos que representavam, então, o espírito de verdade, que era aquele espírito de trazer a verdade. Que então foram vários espíritos que vieram trazer a doutrina espírita a Kardec, foram ali trazendo os ensinamentos, trazendo mensagens, né? Os médiuns ali traziam psicografias, né? Acerca dos ensinamentos, né? Aí nós vemos aí vários espíritos superiores que estavam trabalhando nessa tarefa, que era então comandada por Jesus. Jesus comandava essa pleiade de espíritos que vieram trazer esta terceira revelação a todos nós seres humanos. Então, assim como Jesus disse que não veio destruir a lei, porém cumpri-la, também, né, o Espiritismo, olha, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Porque muitas pessoas acham, quer dizer, as pessoas que não conhecem, não sabem o que é Espiritismo, eles acham que não é uma doutrina cristã. Muita gente acha assim, coisa do diabo, né? Outras religiões criticam, não seguem Jesus. Olha,
O Espiritismo, todo o seu fundamento está em Jesus. Até mesmo porque todos os princípios da doutrina espírita estão lá fundamentados nos ensinamentos do Cristo. Todo princípio espírita. Reencarnação, lei de evolução, pluralidade dos mundos habitados, a ideia de Deus, né? Enfim, de um Deus único, enfim, todos os princípios que decorrem dos princípios básicos da doutrina espírita, eles estão lá no Evangelho. Às vezes nós não temos a acuidade de percebê-los lá, mas estão todos lá. Se nós estudarmos a fundo o Evangelho de Jesus, nós vamos ver ali todos os ensinamentos de Jesus, todos os princípios da doutrina espírita, todos os princípios básicos. Então, Jesus, a doutrina espírita não veio destruir a lei cristã, mas veio simplesmente dar a execução, porque essa execução está justamente quando Jesus disse que enviaria o Consolador prometido, e a doutrina espírita está aí executando aquela promessa de Jesus, né? Comandada pelo Cristo. Então a doutrina espírita, ela tem na sua coordenação, na coordenação dos espíritos responsáveis pela codificação, o Cristo Jesus. O Cristo Jesus, então, é que é o coordenador, vamos dizer assim, dessa pleiade de espíritos, dos espíritos da verdade que vieram trazer ao mundo essa nova revelação. Então a doutrina espírita é como se fosse assim, uma chave para que a gente pudesse compreender melhor os ensinamentos de Jesus, compreendê-los da sua profundidade. E aí, quando a gente percebe, quando a gente compreende bem como é que funciona a reencarnação, daquela maneira que os Espíritos vieram nos ensinar, aí a gente vai lá nas passagens evangélicas e aí a gente consegue perceber, gente, olha só, é o que Jesus dizia lá no Evangelho dele. É o que Jesus dizia sobre a reencarnação. Aí nós vemos lá a passagem com Nicodemos, vemos João no início do seu Evangelho falando, né, sobre que foi enviado, olha só interessante, foi enviado por Deus. João houve um discípulo, né? João enviado de Deus para dar testemunho da vinda do Cristo. Olha, se ele foi enviado de Deus, é porque ele já existia. Então ele não foi criado naquele momento que ele veio na Terra a primeira vez. Ele foi um enviado de Deus, ou seja, ele já existia. Tanto é que ele já era conhecedor de Jesus, né? Ele veio para dar testemunho da luz, porque a luz era Jesus, né? A luz do mundo. Ele veio para dar testemunho da luz. Por quê? Ninguém dá testemunho daquilo que não conhecia. Então, João Batista era uma pessoa que já conhecia Jesus antes de ele reencarnar, lá no plano espiritual onde eles viviam, onde eles encontravam, né? Onde puderam encontrar, né? Então, assim, meus amigos, nós vamos ficando por aqui com essa ideia do que é o Espiritismo, né? De que ele é a terceira revelação divina aos homens e que ele é o Consolador prometido por Jesus, que veio nos relembrar todos os ensinamentos de Jesus e dar-lhe cumprimento. Então eu agradeço a atenção de todos, tenham todos um bom dia e que Deus possa nos iluminar nesse novo ano, que possamos estudar muito aí sobre essa doutrina maravilhosa que nos liberta e que nos esclarece. Um bom dia a todos e até lá.